o Filipe Nunes, que é o diretor industrial da Amorim Cork Insulation, também para nos poder partilhar aqui como é que na Amorim estão a ver a gestão de ativos. O Filipe concluiu a sua formação em Engenharia Geotécnica e Geoambiente em 2017 e nos últimos 17 anos liderou equipas na área de indústria transformadora dentro e fora de Portugal. Com foco no desenvolvimento pessoal e coletivo, acredita que podemos ter empresas mais sustentáveis se valorizarmos as pessoas. Capacidade de manter as pessoas unidas, motivadas e alinhadas com os objetivos são características importantes para atingir os sucessos. Filipe, por favor. Obrigado. Obrigada. Antes de mais agradecer ao Branquinho, à EQS, pelo convite de estar aqui presente. Bem, perguntam vocês o que vamos abordar hoje. Vamos conhecer um pouco do que é a Corticeira Amorim, a sua missão, os seus valores, a visão, o que é a matéria-prima cortiça, o seu impacto no mundo, as suas principais características e depois disso iremos abordar a gestão de ativos nesta indústria e de que forma é impactada por ela. Pronto, a Corticeira Amorim é o maior exportador mundial de cortiça, mantendo a sua atividade em funcionamento contínuo desde 1870. Está presente em mais de 30 países, possui a maior rede de distribuição do setor e uma base de clientes diversificada com mais de 30 mil clientes. Cerca de 93% das vendas são feitas fora de Portugal e emprega perto de 5 mil trabalhadores. No ano de 2023, investiu em todas as unidades de negócio, totalizando cerca de passou os 11 milhões de euros em investigação, desenvolvimento e inovação. A nossa missão é acrescentar valor à cortiça de forma ética, competitiva, distintiva e inovadora, em perfeita harmonia com a natureza. A nossa missão é ser uma empresa sustentável, proporcionando um valor adequado ao capital investido, promovendo a equidade social, a integração da diversidade e a salvaguarda ambiental, com fatores diferenciadores ao nível do produto e do serviço. Nos nossos valores dizemos ter ambição, ter iniciativa, ter orgulho, ter atitude, mas dizemos ser sóbrio. Somos sóbrios na manifestação da ambição, do orgulho, da iniciativa e até da atitude. Somos sóbrios. É como somos. O comportamento que queremos que seja adotado. Significa que temos ambição, mas não somos arrogantes, que temos iniciativa, mas damos a mão e aprendemos uns com os outros, que somos orgulhosos e não vaidosos, e ainda que temos atitude, mas somos humildes e sabemos que estamos sempre a aprender. Todos os outros valores significam energia, expansão e grandeza. Ser sóbrio é termos tudo isto, mas com discrição e com contenção. Temos ambição, iniciativa, orgulho e atitude, e no fim somos sóbrios. Vou-vos deixar duas questões a pensar sobre a questão da cortiça. Pronto, sabiam que o processo de extração natural da cortiça demora em média 25 anos até que um sobreiro possa ser descortiçado pela primeira vez? E que as colheitas seguintes são feitas com intervalos de no mínimo 9 anos, sempre entre maio e agosto, quando a árvore está na fase mais ativa de crescimento? Isto é fundamental para percebermos o quão importante é gerir este recurso. Questionamos-nos, será que existe alguma matéria-prima que demora 25 anos a estar disponível para podermos usufruir dela? Além da morosidade deste processo, a cortiça tem um impacto positivo no mundo. Em Portugal, o sobreiro é a árvore nacional que ocupa 22% da área florestal do país. Numa altura em que a neutralidade carbónica se apresenta como um dos desafios da sociedade em geral, para garantir a preservação do planeta Terra, a Corticeira Amorim desenvolve uma atividade com impacto positivo na regulação do clima, promovendo níveis de sequestro de CO2 superiores àqueles que emite. É consensualmente reconhecido que as alterações climáticas são um dos maiores desafios da atualidade, sendo urgente a adaptação de estratégias e medidas de mitigação, a curto prazo, dos impactos no negócio, ambiente e na sociedade em geral. Ao longo da sua vida, o sobreiro converte-se num enorme armazém de CO2 e, consequentemente, numa barreira às alterações climáticas. E agora perguntamos todos o que é a cortiça. A cortiça é um material biodegradável e sustentável, 100% natural, renovável, reciclável e reutilizável. Chamamos na Corticeira Amorim os 3 R's. A cortiça é um bom isolante térmico, acústico e antivibrático, uma vez que tem uma baixa condutividade de calor, som e vibração. Isto acontece porque os elementos gasosos que contêm estes fechados
contém estes fechados em pequenos compartimentos impermeáveis e isolados uns dos outros. A lenta combustão da cortiça transforma-a num retardador natural de fogo. Aliás, a cortiça é uma barreira natural contra incêndios. A cortiça não faz chama nem liberta gases tóxicos durante a combustão. Graças à suberina, que é a resina que a cortiça tem quando a sua expansão, e aos xeroides presentes nas paredes das células, a cortiça é impermeável a líquidos e gases. A sua resistência à umidade permite-lhe envelhecer sem se deteriorar. A cortiça é um dos melhores vedantes existentes no mercado. A cortiça é elástica, compressível e resiliente, pois é o único sólido que, ao ser apertado num dos lados, não aumenta o volume do outro. Além do mais, a cortiça tem uma memória elástica que lhe permite adaptar-se quer a variações de temperatura, quer a variações de pressão. É resistente a altas temperaturas. A cortiça é hipoalergénica, antiestática e inodora, contribuindo para a proteção contra alergias, pois não absorve pó e, consequentemente, evita o aparecimento de ácaros, pelo que o odor dos seus compostos aromáticos não é intrusivo. A cortiça é um produto suave ao toque, com um odor muito característico, não intrusivo e levemente adocicado. Com uma temperatura natural muito aproximada à do corpo humano, a cortiça transmite uma sensação de conforto difícil de replicar com qualquer outro material. Agora que já sabemos mais sobre cortiça, vamos ver de que forma é importante a gestão de ativos neste tipo de indústria. Bom, em primeiro lugar, temos que ter a garantia que os ativos que permitem acrescentar valor à cortiça o fazem da forma mais eficaz e eficiente. Imaginem o que é esperar 25 anos pelo primeiro descortiçamento, ou 9 anos pelas colheitas, e depois estragar matéria-prima ou processá-la usando ativos que anulam estes créditos de carbono. A gestão de ativos na nossa indústria é essencial no garante da preservação e na eficiência dos bens durante todo o ciclo de vida. Hoje trago-vos um tema que é legal e que possui um elevado potencial destrutivo para as infraestruturas e para as pessoas, as atmosferas explosivas em ambiente ATEX. Ou seja, eu estou na Corticeira Amorim há cerca de 2 anos. Quando cheguei à unidade de Silves, ou seja, nenhum destes trabalhos estava feito, sentimos a necessidade de juntar, de identificar, de catalogar todos os ativos existentes na unidade e pronto, entretanto falámos com a AQS, que surgiu esta parceria, pronto, mais nesta parte do ATEX em Silves. Portanto, a gestão de ativos assume várias dimensões, como por exemplo as questões legais, ou seja, mantermos o cumprimento das leis, o risco, ou seja, tentarmos minimizar o risco no processo produtivo, por exemplo, no nosso caso, a instalação de novos equipamentos de filtragem e eliminação de fumos é fundamental, uma vez que temos políticas ambientais e de sustentabilidade muito apertadas, a operação, com operações mais eficazes e flexíveis, e social, mantendo uma política de boa vizinhança. Ao mesmo tempo, tem que existir um equilíbrio entre o que é obrigatório e os principais drivers da empresa, evitando impactar negativamente o processo. Abaixo seguem as diretivas europeias que estabelecem as regras de segurança e prescrições mínimas a serem utilizadas neste tipo de atmosferas. Pronto, o programa ATEX Global, desenvolvido na Amorim Cork Insulation, na unidade de Silves, em parceria com a EQS, foi um programa que surgiu da necessidade de integrarmos numa única plataforma digital todos os equipamentos industriais numa ótica de digitalização de processos. Este programa pretendeu uniformizar processos e procedimentos, permitiu que os trabalhadores, nomeadamente a manutenção, passassem a utilizar a mesma ferramenta e, ao mesmo tempo, permitiu à gestão intermédia e de topo acompanhar em tempo real a execução das tarefas, poder identificar o ativo, as suas inspeções, não conformidades e respectivos planos de ação. Pronto, aqui é mostrada a plataforma UNO da EQS, pronto, onde todos os equipamentos foram listados e ao mesmo tempo identificados por QR Code para fácil acesso, usando os smartphones já existentes na unidade, pelo Departamento de Manutenção. Pronto, basicamente isto é um trabalho que é monitorizado pelo Departamento de Manutenção. Agora, passando, ok. Esta plataforma permite-nos aceder a toda a informação processada, desde do ativo aos respectivos planos de ação. Conforme falado anteriormente, o processo de digitalização serve neste momento como uma ferramenta de apoio extraordinária ao acompanhamento de todos os processos. Para o cumprimento da legislação aplicável ao tema ATEX, foi necessário ter visibilidade sobre 6 macrotarefas aqui identificadas e as quais foram desenvolvidas durante todo o processo de implementação, nomeadamente na criação do Manual de Proteção contra Explosões. Quando estas atividades dizem respeito a centenas ou milhares de equipamentos,
onde existem diversos atores e o impacto de um desleixo no limite pode levar a perdas humanas, impactos ambientais significativos e danos às infraestruturas, fazem com que este tipo de processo tenham de ser controlados de forma próxima. Estas ferramentas ajudam-nos a garantir que temos visibilidade sobre todo o processo, dando possibilidade para atuar logo que hajam desvios. E agradecer. Obrigado. Muito obrigada, Filipe. Vou agora convidar o Duarte Dias, também para nos falar um bocadinho. O Duarte é coordenador assistente do Centro do Inesctec e cofundador da WeSense Inesctec. O Duarte é engenheiro biomédico no Inesctec e coordenador assistente do Centro de Engenharia Biomédica, onde coordena e participa em projetos de investigação e desenvolvimento nacionais e internacionais e onde cofundou o WeSense, spin-off na área da saúde ocupacional quantificada e focada no trabalhador das indústrias 5.0. Antes de mais, queria também agradecer ao Hugo pelo convite, à EQS, que nos recebe sempre muito bem. E eu hoje venho aqui falar de um asset, mas é um asset um bocadinho diferente. Ou seja, falámos um bocadinho agora de infraestruturas, matéria-prima, mas eu vou-vos falar do asset mais antigo, que é o trabalhador. Ou seja, o primeiro asset que existiu na indústria e o que ainda não está digitalizado na sua totalidade é o que eu vos venho aqui falar, que é o humano, o trabalhador, que realmente mete as mãos na massa. Venho por isso com o título de Empowering Human Operator as an Asset in Industry 5.0, ou seja, principalmente focado um bocadinho na indústria 5.0 e já vos vou explicar porquê. Antes de mais, só para contextualizar e perceber o que é o Inesctec, só rapidamente mostrar-vos o mundo do Inesctec, que é um mundo, que é um mundo um bocadinho diferente. É um mundo não totalmente empresarial, apesar do Inesc ser uma empresa, mas é uma empresa sem fins lucrativos, mas sim um mundo em que tentamos, de certa forma, levar as novas ideias em frente, criar nova ciência, criar ciência com impacto, desenvolver esta nova ciência em tecnologias que depois possa ser adotada por empresas ou mesmo nós teremos que criar as nossas próprias empresas, como é um caso final que vou aqui apresentar da WeSense. Por isso, nós ligamos várias universidades, desde a Universidade do Minho, a UTAD, principalmente a Universidade do Porto, e estamos aqui como um centro de interface que liga todas estas entidades às empresas, como um instituto de investigação. Temos diversos laboratórios na área da indústria, na área do mar, temos um próprio barco para fazer toda a parte submarina e robótica aquática, temos toda a parte também de realidade virtual, mas também temos um aspecto muito importante que é a saúde, e temos vários laboratórios na área da saúde, e é principalmente nisso que eu venho falar, que é tecnologias para monitorizar a saúde dos trabalhadores. Antes disso, só mostrar aqui como é que nós trabalhamos. O Inesc, podem ver aqui, trabalha aqui em diferentes áreas, desde a inteligência artificial, bioengenharia, comunicações, a fotónica, a robótica, muitas áreas transversais na área da engenharia e ciências dos computadores, mas esta é a parte de investigação e que é a parte realmente core. Nós temos que transferir isto para o mercado de alguma forma. E o modelo de investigação que nós desenvolvemos e, de certa forma, está sempre a evoluir à medida que também o mercado vai evoluindo, foi desenvolver aqui a inovação que nós chamamos dos nossos setores, que são os Tech For. Ou seja, temos um departamento específico, é o departamento que trabalha com as empresas e que tenta perceber as necessidades, saber se essas necessidades já estão a ser desenvolvidas pelo Inesc como investigação ainda e podem ser aplicadas ou não, e temos que realmente criar juntamente com a empresa aqui um projeto para alavancar essas tecnologias. E como podem ver, são transversais a todos os setores da indústria, desde o agrofood, energia, health, industry e sim. E, portanto, é assim que nós trabalhamos, investigação, mas investigação que realmente possa ser aplicada na indústria. E eu, como engenheiro biomédico, claro que estou ligado à investigação que é feita na área de engenharia biomédica, bioengineering, e trabalhamos em diferentes áreas. Não interessa muito, mas imagem médica, com os hospitais, com tudo que são ressonâncias magnéticas, raio-x, detecção de nódulos de cancro e assim. A instrumentação, que é um bocadinho o que vamos aqui falar, mais na parte de sensorização, perceber que instrumentos é que podemos usar para medir o humano. A parte de neuroengenharia, que tem muito a ver com doenças neurodegenerativas, Parkinson, epilepsia, Alzheimer e assim. E o mais importante de hoje, que é saúde ocupacional, mas saúde ocupacional quantificada. Ou seja, nós falamos em saúde ocupacional, perceber exatamente como é que é a saúde, bem-estar de cada pessoa, mas aqui nós, como trabalhamos muito com a parte de instrumentação, tentamos quantificar esta saúde. Ok? Voltando agora à parte da indústria 5.0, ao início da minha apresentação. Há muitos anos atrás começámos a revolução industrial, ok? A parte mais interessante e que até agora se vê mais resultado
foi o que aconteceu há mais de 10 anos, foi a indústria 4.0, que foi muito conhecida, que tentou revolucionar, digitalizar, levar muita parte da automação de processos para a indústria e está ainda a ser implementada em muitos setores industriais, mas agora temos a nova revolução que é a indústria 5.0. E é interessante que a indústria 5.0 traz o humano como a peça central da indústria. E podem ver aqui, se olharmos aqui para qual é que são os principais pilares da indústria 5.0, podem ver aqui que um dos 4 principais pilares é o humano. Ou seja, o humano, que é aquele asset que até agora deu-se como estando sempre presente, volta a entrar outra vez em cena e começa a ser realmente aquele asset que tem que ser monitorizado e cada vez mais há interesse em saber não só o que é que ele anda a fazer, mas como é que ele anda a fazer e se é benéfico, de certa forma, para a empresa, a forma como ele está a fazer a sua atividade. Nós temos focado exatamente a nossa atividade em tentar perceber como é que podemos extrair métricas do trabalhador neste aspecto, e é isto no que o Inesc se tem tentado focar. De que forma? Tal igual como fazem com um asset normal, só que em vez de estarmos a fazer de um asset, seja uma linha de água, seja outro tipo de asset, estamos a olhar para o humano. Estamos a fazer monitorização do humano, tanto a fisiologia do humano, a parte da saúde, como também a parte ambiental, o ambiente que o rodeia, gases tóxicos, o que é que eles estão expostos e assim. Estamos depois a implementar todo o resto da arquitetura que normalmente é implementado para um asset. A parte toda transferida para a cloud em tempo real, ou seja, estrutura IoT, toda a parte de dashboards e relatórios, analítica, perceber e monitorizar também o asset, neste caso humano, e depois a parte que se calhar é um bocadinho diferente, que é normalmente os assets são utilizados de uma forma organizacional para perceber o que se há de fazer. Aqui também estamos a falar de equipas de pessoas, ok? Ou seja, perceber de que forma é que aquela pessoa, se está daquela forma, se calhar não se está a incluir bem na equipa. Se calhar há aqui alguma parte mais humana, que na parte, digamos, eletrónica ou a parte mais de asset normal não inclui, mas aqui temos que incluir também a parte humana, daí nós trabalhamos diretamente com uma psicóloga que é do Inesc, exatamente nestes aspectos. Como é que nós estamos a fazer isso a nível tecnológico? A parte de monitorização em que temos os nossos wearables, monitorizamos com wearables nossos, mas também estamos disponíveis a monitorizar e temos também dispositivos externos. Temos uma parte também muito importante que é self-reports, ou seja, não queremos só que os wearables nos digam os dados, mas também queremos, de certa forma, que o humano interaja para perceber, porque uma coisa é a percepção da pessoa, outra coisa é o dado que realmente, e muitas vezes são dispares. Claro que depois temos toda a infraestrutura na cloud, com a analítica, e depois temos uma parte muito interessante e que nos leva aqui a estar também presentes aqui juntamente com a EQS, que é a integração disto com terceiros. E aqui temos vários parceiros, um dos primeiros foi a EQS na integração desta infraestrutura para fazer alguns testes, mas temos vindo também a trabalhar com outros em diferentes setores da indústria. O que é que são realmente os nossos aparelhos e o que é que nós medimos? A parte da fisiologia, com bandas que nós próprios é que desenvolvemos para a parte da colheita de vários sinais vitais, eletrocardiogramas, temperaturas e assim. A parte toda do movimento, e estamos a falar aqui de bandas que podem ser colocadas no corpo, seja para perceber de repetições, mais por causa das doenças musculoesqueléticas, como também perceber alguma atividade muscular de forma simplista. Não esquecer também a localização como uma métrica de movimento, ou seja, o próprio telemóvel hoje em dia GPS já faz isso, ou seja, nós também utilizamos essa métrica, e depois toda a parte mais ambiental de partículas, de gases tóxicos, de temperaturas elevadas, que de certa forma completa a monitorização do humano como um todo e como um asset em si. As áreas principais são assim, podemos agrupar numa grande área que é a saúde ocupacional, e nós temos vindo a fazer isto com first responders, nomeadamente bombeiros, militares. Ainda esta semana estamos a participar num exercício em Santa Margarida, juntamente com o Exército, em monitorização de equipas militares, enquanto eles fazem ataques e contra-ataques entre equipas, polícias também, e depois temos o que nós chamamos de operadores, que é um grande grupo, em que incluímos aqui tudo o que é a parte mais da oil and gas, mining, agricultura, estações de energia, tudo o que são controladores de redes, seja o controlador de redes de comboios, seja controladores de redes aéreas, de energia, redes em geral. Mas depois temos também uma coisa que cada vez está a vir mais ao de cima, que é a interação homem-máquina, ou seja, começamos a ter, da revolução anterior, muitos robôs na indústria. A indústria cada vez está mais digitalizada, tem mais robôs. Já se fala muito da parte do Cobot, que é o robô colaborativo que trabalha com o humano.
Agora, há aqui uma parte que, com a monitorização do humano, também vai ser possível, e é onde nós já estamos a trabalhar mais numa base científica, que é a simbiose entre o homem e a máquina. Como é que, de certa forma, podemos tentar com que estes dois assets, combinados, ainda tenham um maior desempenho e consigam, de certa forma, trazer um maior benefício, e onde estamos a trabalhar um bocadinho, principalmente em algumas áreas, a parte novamente dos operadores, principalmente para perceber como é que os operadores interagem com o sistema de rede, porque muitos operadores às vezes têm picos de stress e podem criar maiores falhas, e isso realmente tem que ser tido em conta. Do Save and Rescue, desculpem, falta aqui um S, muitas vezes relacionado com missões de salvamento, seja coisas mais simples como coisas mais complicadas de catástrofes naturais, ok? E depois temos a parte mais do chão de fábrica, em que realmente a pessoa tenha um robô que de certa forma tem que colaborar, e temos feito alguma investigação neste sentido, em perceber como é que, um exemplo é como é que o robô pode perceber com alguns milissegundos de antecedência que o humano vai fazer certo movimento. E isso pode impedir às vezes alguns desastres e alguns problemas que acontecem nas fábricas. Vou agora dar alguns exemplos. E claro que vou começar com o caso mais recente, e hoje me havia esta notícia e pensei que tenho que colocar aqui esta notícia que tem tudo a ver, que é o Cristiano Ronaldo. Okay, o Cristiano Ronaldo, como sabem, falhou um penalti no jogo no Europeu. Podemos ver aqui o ritmo cardíaco dele, que ele estava a ser motorizado na altura. Isto aqui foi quando o jogo acabou, e podem ver que ele é um incrível atleta e conseguiu reduzir o seu ritmo cardíaco a níveis bastante baixos para um atleta do nível dele. Para quem acabou de jogar 190 minutos, ok? Mas depois podemos ver que, mesmo assim, por mais profissional que ele seja, ele não consegue manter este ritmo cardíaco quando vai marcar o seu primeiro penalti. Não consegue, é humano. Não, por mais que ele às vezes transparência calmo e relaxado, por dentro podem ver que ele não está a correr aqui, o penalti é estacionário, ele está com um ritmo cardíaco acima de 140 parado, ok? Ou seja, ele está sob uma imensa pressão, um imenso nível de stress gigantesco, o que é muito interessante perceber que mesmo este asset, que é dos mais valiosos do mundo, monitorizando desta forma, consegue perceber exatamente como é que ele reage, e claro que isto é o que eles usam depois para alta performance, e perceber exatamente como é que ele pode ter algumas técnicas de mindfulness, de autocontrole, para tentar regular isto, porque isto é o que vai no final decidir se ele consegue marcar gol ou não. Ok? Então, isto foi o exemplo mais extremo e um bocadinho mais caricato aqui desta semana. O que é que nós realmente fazemos no Inesctec? Eu vou-vos mostrar dois projetos muito interessantes, um de bombeiros e um projeto de FireRes europeu, que nós estamos a fazer monitorização de bombeiros. Isto foi um estudo que fizemos, uma monitorização que fizemos já este ano, por isso é bastante recente, em que foi um fogo controlado que eles fizeram. Monitorizamos exatamente a localização deles, tanto gases tóxicos como frequência cardíaca. Temos aqui o monóxido de carbono que eles estavam expostos. Eles estavam a queimar esta zona aqui, ou seja, isto aqui foi onde eles começaram, foram por aqui, ainda não havia incêndio. Aqui é que depois já havia incêndio, por isso os níveis de monóxido de carbono sobem, ou seja, nós conseguimos saber quando e onde é que eles estiveram mais expostos a estes gases tóxicos, e não estavam a usar máscara nem nada, ok? E temos aqui a relação também relativamente ao ritmo cardíaco, onde é que ele teve picos de maior ritmo cardíaco, seja por esforço, seja por stress. Há depois aqui uma dificuldade clara de perceber isto, e onde nós trabalhamos é principalmente nessa área, e portanto conseguimos aqui mapear todo o trabalho que ele fez. O que nós estamos a fazer no projeto é exatamente agora integrado com a Tecnosilva, que é uma empresa espanhola, para perceber exatamente como é que podemos ter estes dados em tempo real na plataforma deles, e em princípio no próximo ano já temos isto a funcionar. O outro é na área da agricultura, juntamente com uma empresa Wise Crop, que tentámos exatamente aplicar estes dispositivos na agricultura, para monitorizar os trabalhadores, que são os trabalhadores da agricultura mais antigos. Por mais que nós tenhamos máquinas e indústria na agricultura, é sempre muito difícil monitorizar o trabalhador em si, e fizemos exatamente a mesma coisa que fazemos com qualquer asset: monitorizamos, analisamos e tentamos utilizar esses dados para melhorar a produtividade. E neste caso o que nós fizemos foi, isto é um exemplo em vinha, podem ver, o vídeo pode estar um bocadinho lento, mas isto aqui é o trabalhador, está a fazer a sua atividade normal, e o que nós fazemos aqui é saber quantos cortes de tesoura é que ele está a fazer no caso da poda, e aqui em baixo é mais a nível de ergonomia, como é que ele se inclina, quanto tempo é que ele está inclinado e assim. Ou seja, são tudo métricas que nós conseguimos extrair em tempo real. Claro que isto, para o gestor agrícola, não serve de nada. Isto depois tem os indicadores por trás que diz quanto tempo é que ele teve inclinado, quanto tempo é que ele teve a mais determinados graus, e deve ser corrigido. Por exemplo, ele é um trabalhador que se abaixa muito, enquanto deveria se agachar e não inclinar o corpo, ok?
Pronto, o que é que depois fazemos com isto? É exatamente isto, mais métricas, isto é já o dashboard da empresa, métricas relativamente ao trabalhador em si de uma forma muito mais fácil de perceber ao fim do dia. Isto aqui é um exemplo do que é que podemos fazer no caso das vinhas, perceber exatamente as velocidades ao longo da trajetória que eles fazem normalmente ao longo da cultura. Isto aqui tem um benefício tanto para o agricultor que está a fazer o trabalho para perceber exatamente como é que ele está a nível de saúde, como também para o gestor agrícola, porque também pode tirar aqui métricas sobre produção. Se ele aqui teve muito tempo, por alguma razão foi, ou foi por algum problema, ou foi porque realmente eu tenho ali muita uva. Okay? Por isso, são métricas que o próprio trabalhador recolhe da sua atividade normal que podem ser utilizadas para métricas de produtividade. Para terminar, a licença é uma spin-off que o Inesctec, nomeadamente eu e a minha equipa, temos vindo a evoluir. Temos tido uma relação muito forte e muito próxima com o EKS, exatamente na monitorização do asset, do trabalhador como asset, em diferentes setores. Temos aqui que fazer um piloto para ter aqui também dados expostos. E, portanto, estamos aqui focados na parte de real-time monitoring e tudo o que são ambientes hazard, ou seja, ambientes que são difíceis e que podem levar a algum risco humano. Estamos focados principalmente nestes tópicos. Queria só salientar aqui o self-awareness, ou seja, ter um sistema como este, que o próprio trabalhador está a ser monitorizado, ele próprio também ganha capacidade de saber mais sobre si, mais sobre as suas posições e perceber melhor a que é que ele está exposto. Claro que isto depois leva tudo à parte de insurance policies, que é a parte mais empresarial e que pode ter algumas vantagens relativamente a isto. Pronto, e da minha parte era isso. Muito obrigado por vosso... Obrigada, Eduardo, pela excelente apresentação, e agora ia convidar o Hugo Branquinho para uma apresentação final. Nós íamos ter o colega Nuno Joaquim da Repsol, só que ele infelizmente não pôde vir porque teve um problema. E estou cá eu a substituí-lo. Portanto, aqui apresentar-vos como é que a EKS posiciona-se no negócio. Portanto, nós somos um prestador end-to-end, desde o hardware, operações e software. Nós temos mais de 18 anos de operações, portanto, nascemos com as dores dos nossos clientes, percebemos quais são essas dores, vivemos com elas e tentamos arranjar soluções para elas, algumas para o Luís Nicolau como cliente, como entregar, para o Filipe também, e em parceria, por exemplo, com o Inestec, com o Duarte, na ótica da monitorização. Ou seja, nós próprios, quando não temos a solução, mas encontramos alguém no mercado que a tem, integramos e colocamos na nossa solução para entregar valor aos nossos clientes. Portanto, nós, em termos de inspeção, monitorização, ou seja, recolha de dados é essencial. Muitas vezes já existem sistemas esses que queremos integrá-los no nosso sistema. Para quê? Para produzir informação. Recuperar dados, mas produzir informação. Porquê? Porque o processo de decisão é feito com informação, não são com dados. Okay? Primeira fase, certo, é termos dados com qualidade e quantidade que garantam que têm toda a visão, o contexto do ativo, seja ele humano, seja ele físico. Mas a informação, a contextualização desses dados é que faz com que nós consigamos decidir da forma melhor. E o hardware, por isso, é essencial. Através do hardware, é que não só, mas também conseguimos coletar todos esses dados, integração. Sempre que houver necessidade, desenvolvemos sistemas, como é o caso do nosso MOT, se quiserem está lá em cima. Este é um sistema que permite, através de um único ponto, monitorizar até 100 metros, 360 graus, sem colocar a tubagem fora de serviço. Ou seja, conseguimos fazer um screening à tubagem e obter como é que está a espessura, seja por diminuição de espessura, por exemplo, corrosão no exterior ou no interior, como também aumenta a espessura por incrustações. Com esses dados, colocamos a informação na plataforma e queremos então com a plataforma acrescentar valor àquilo que nós entregamos. E aqui temos a nossa plataforma, que é a marca Uno. É uma plataforma que integra sistemas de IT e OT, ou seja, sistemas como o SAP, DRP, OT, como por exemplo SCADAs, PLCs, sensorização standalone, sensorização que nós precisamos de colocar num equipamento para monitorizar durante uma hora, durante um dia, durante uma semana, os trabalhadores, e aqui os trabalhadores vêm a parte da informação que eles recolhem através das inspeções, mas também como é que eles estão, aqui fazendo a ponte para o iSense, processos e service providers. Colocando todos estes dados na plataforma, conseguimos no final garantir compliance,
mobilidade, gestão de risco, leading KPIs, ou seja, termos os objetivos e como é que eles se vão desenvolver no futuro, estabilização de processo, linked workers e a parte do Digital Team do 3D Management. Em termos de áreas de atuação, atuamos na digitalização, na gestão de ativos, na operação digital e na gestão de risco. Na digitalização é o ponto de entrada para isto tudo que nós estamos a falar. Sem o cadastro, como disse muito bem o Luís Nicolau, nós não sabemos, sem o fazer corretamente, não sabemos o que temos, não sabemos o que temos de monitorizar, não sabemos onde é que eles estão. Portanto, é o ponto de entrada da digitalização, conseguimos trazer toda essa informação para o sistema. Mas há mais, como por exemplo, que inspeções foram feitas, o que é que nós temos que fazer, que documentação é que temos e organizá-la de uma forma em que a organização a entenda e esteja estruturada para que toda a gente saiba onde é que está o ativo, qual é o ativo e qual é toda a documentação que temos do mesmo. Isto é um caso de um ativo em que tem a zona ATEX, em que tem a inspeção, mas podia ser outra coisa. Temos a parte de gestão de ativos, depois de termos o entry point, temos a digitalização, conseguimos recuperar dados esses que, contrapondo, por exemplo, com a ISO 10816, conseguimos perceber como é que está o grau de vibração e com isso desplotar ações de manutenção ou inclusive a substituição. Mas existem coisas também interessantes, como o Digital Twin, onde nós conseguimos virtualmente navegar sobre ela, colocar todos os tags, saber onde é que estão as bombas, saber onde é que estão as válvulas, de uma forma muito fácil conseguimos fazer toda esta preparação e esta solução da Digital Twin está interligada também com o Asset Portfolio, onde temos o inventário. Depois, as operações digitais, ou seja, tudo isto culmina em algo que é, eu preciso fazer um trabalho, a minha equipa vai fazer o trabalho, fez bem o trabalho ou não, e aí então voltar a reutilizar o PDCA. Não é? E aqui também na solução conseguimos fazer todo este processo digitalmente, seja inspecionar, seja avaliar e no final ter o relatório em tempo real. As equipas da EQS, quando utilizam esta plataforma, o relatório fica disponível no momento. E esta informação, todos os clientes que usam a plataforma também têm acesso, não têm que esperar que seja enviado o relatório ou que o peçam. Fica logo disponível, isto é um exemplo ali das Águas do Norte, que nós temos estado a utilizar a plataforma para o fazer. E depois temos a gestão do risco, algo muito importante. Nós temos que garantir que as atividades que fazemos e que os nossos clientes fazem estão dentro do risco definido pela organização. E para isso temos várias soluções. Esta é uma que utilizamos na Galp, na refinaria de Sines, onde todas as instalações estão monitorizadas, estão identificados os riscos, estão identificadas as barreiras para mitigar esse risco. Toda esta informação é enviada em tempo real para os colaboradores da Galp e subempreiteiros e sempre que há uma alteração, há um alerta. O que é que isto obriga? Ou o que é que isto permite? Permite, que haja um ponto de entrada que é mapeado por todos. 2, sempre que a alteração é enviado, ou seja, em termos legais, em termos de minimização de risco também, é algo que está controlado e depois conseguimos integrar neste processo desde o controle de acesso, coordenação de segurança operacional, gestão de incidentes, lessons learned, formação e org survey. Se tiverem, depois tenho todo o gosto em vos dar o detalhe, temos mais módulos. A inovação, falamos logo no início, algo muito relevante, e aqui há alguns projetos de inovação que temos a trabalhar, com a Amorim no desenvolvimento de smart pads para caminhos de ferro, a parte do hidrogénio, que é algo muito importante para a EQS, que veio ser reforçado pela Kiva, pelo grupo Kiva, temos laboratórios que permitem testar e saber todos o impacto da permeabilidade, por exemplo, do hidrogénio. A parte da comunicação com a Vodafone, onde desenvolvemos todos os projetos das redes 5G standalone, então são redes privadas 5G, foram desenvolvidas por nós, e na Simpor, através de onde colocamos todos estes processos. Obrigado. É aqui mais rápido. Muito obrigada. Eu ia dar aqui por terminada a sessão, agradecendo aos convidados pelas vossas partilhas.